as próprias mãos quando disse, este é o meu corpo. Isso até é algo curioso, né? Que Agostinho ele fala isso quando ele está comentando dentro do Salmo 33, ele faz uma referência a 1 Samuel 21, quando Davi se finge de louco. E na versão que Agostinho tinha, está escrito lá que Davi se segurava com as próprias mãos. Então, enfim, uma forma de tradução ou outro manuscrito que a gente não tem. Ele diz, isso é uma profecia do que aconteceria na última ceia, em que Jesus ele pega o pão na sua mão e agora ele está carregando a si mesmo, depois que ele diz, isto é o meu corpo. Outras citações de Agostinho, no seu sermão 227, ele diz, este pão que vedes no altar é o corpo de Cristo. E na cidade de Deus, Cristo é tanto sacerdote quanto a própria vítima. Então, sempre que ele fala alguma coisa que, como esses textos que você trouxe aqui dele, ou é em oposição ao canibalismo, coisa que nós fazemos até hoje, que a gente diz que a gente não tem a destruição do corpo de Cristo, é o que nosso Senhor também explicou lá em João 6, e eu faço até essa ponte para a gente entrar na Escritura, como você pediu, e que em João 6, nosso Senhor diz no final daquele episódio, que a carne de nada vale, o Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. Quando ele diz isso, ele está refutando o que aqueles judeus entenderam de que seria um canibalismo. E Santo Agostinho mesmo diz que Jesus, quando fala isso, eles entendem que ele vai cortar em vários pedacinhos a sua carne. E ele diz, não é pela propriedade da carne que vocês vão ter a vida eterna, mas é pelo Espírito Santo que vivifica. Isso que eu estou te dizendo aqui, Teodoro de Mopsuetia traz, explicando o que é o sentido dessa frase, né, desse versículo, que é o versículo 63 de João 6. Outras interpretações desse versículo dizendo, não, é porque não era a carne de Jesus, era algo simbólico. Não tem nenhum padre da igreja fazendo essa interpretação. O que nós temos é deles dizendo que é o Espírito Santo que vai fazer essa propriedade da salvação. Não é a carne, a proteína de Jesus que vai fazer com que a gente tenha a vida eterna. E sobre essa passagem eu queria trazer, né, Jesus começa a dizer que ele é o pão vivo descido do céu, que Moisés não deu o pão dos céus, porque ele, que é Deus, é que vai dar o verdadeiro pão dos céus. E ele fala que esse pão que ele vai dar é a minha carne para a vida do mundo. E eles ficam bem escandalizados, né? E ele vai dizendo, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como pode ele nos dar a sua carne a comer? Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira bebida, meu sangue é verdadeira... Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E ele vai repetindo várias vezes. Ele não está fazendo só uma analogia, ele repete várias vezes que a carne dele é comida. Os discípulos também não entendem. Vários deles abandonam Jesus, e Jesus pergunta